Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que recebe nesta quarta-feira o secretário de Estado de Infraestrutura de Minas Gerais, Fernando Marcato. Olá, secretário, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco na Super. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, muito obrigado dia. pelo convite. Secretário, vou começar aqui abordando um dos assuntos que hoje, inclusive nesta manhã de quarta-feira, é um dos mais importantes para o nosso ouvinte. Tivemos problemas no metrô já trazidos aqui pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e tivemos a concessão do metrô finalizada no final do ano passado. Olhando para o cenário como um todo, secretário, e para as condições que foram colocadas para a concessão, o saldo que o governo tira de tudo isso é de que ela foi no limite o mais positivo possível, havia possibilidades de algo ser melhorado. Qual é a avaliação final com a qual o governo sai depois de todo esse processo? Olha, essa foi a primeira etapa do processo, né? Positiva porque a gente conseguiu contratar uma empresa de porte. A gente precisa lembrar que quem ganhou a licitação é a dona da Gol, que opera os aviões, né? A Gol Linhas Aéreas, eles têm operações também de ônibus, de trens em outros estados, então é uma empresa de porte. E agora a gente fez o leilão, agora tem uma segunda etapa que é ainda nesses primeiros meses do ano assinar o contrato e a empresa começar a trabalhar a partir de março. Então é a partir daí que a gente vai começar a fiscalizar o trabalho e que a gente tem a expectativa de que os serviços melhorem para a população, mas até agora foi muito positivo. Secretário, em um discurso recentemente, o governador Romeu Zema falou sobre metrô e rodoanel. Diz que são demandas históricas e diz que é a vez, né, do governo agir aí para que de fato consiga tirar do papel esses dois pontos. Então eu vou continuar aqui na toada do metrô para que a gente possa falar ainda sobre esse tema, porque o Guilherme trouxe abrindo a nossa entrevista, porque de fato é um assunto muito caro à população, né? Quando a gente fala sobre mobilidade urbana, principalmente. Mas eu queria falar a respeito daquilo que já se foi prometido até hoje aqui em Belo Horizonte, né, na região metropolitana, de uma forma geral, em relação ao metrô. O que de fato o governo de Minas vai fazer agora, nesse segundo mandato de Romeu Zema, para que a população consiga ter acesso, primeiro, ao metrô de qualidade, porque não adianta também a gente pensar em uma ampliação sem melhorar aquilo que a gente já tem, e segundo, há uma possível e real ampliação para ser tirada do papel de fato? Esse processo, diferentemente de muitos outros que foram prometidos e não foram feitos, ele foi feito dentro de vários trâmites técnicos e legais que vão garantir que esses investimentos sejam feitos, né? Esse projeto está sendo estruturado há mais de 3 anos, passou por consulta pública, audiência pública, aprovação no Tribunal de Contas da União e hoje já tem depositado em conta o dinheiro necessário para fazer o investimento. São 2,8 bilhões do governo federal, 440 milhões do estado, do governo do estado. Então, a certeza que a gente tem é que assinando um contrato com uma empresa, que a gente vai estabelecer obrigações para ela executar ao longo de 30 anos, construir a linha 2, mais uma estação na linha 1, recuperar os trens da linha 1 e operar isso durante 30 anos. Então a gente está oferecendo um modelo que de fato vai funcionar e que institucionalmente já passou por todas as aprovações. Secretário, nós tivemos, vou pegar um exemplo aqui que é de mobilidade, a concessão da BR-040, que foi devolvida pelo grupo, alegando que a operação não funcionou como ele imaginava. No contrato de concessão do metrô, que tipo de, eu vou chamar aqui de amarras jurídicas ou de dispositivos jurídicos tem para, eu estou pensando numa eventualidade, se a empresa desistir do empreendimento e outra tiver que assumir no lugar ou qualquer ou algo dessa ordem, como é que isso está no contrato para que o governo de Minas tenha celeridade para conseguir repor a empresa que chegará ao local e como é que se controla isso nos passos dentro do que o governo do estado terá de fazer? A BR-040, a exemplo de algumas outras concessões que foram feitas no mesmo período, a empresa ainda não devolveu efetivamente, mas foi uma estruturação bastante atabalhoada e feita com base em critérios que eu diria até um pouco populistas, né? Então, o que o governo federal disse assim, eu quero ver quem joga a tarifa mais lá embaixo.
isso em princípio é bom, todo mundo pagar menos tarifa. Só que jogaram a tarifa tão embaixo que não tem dinheiro agora para fazer a obra. Então isso é um problema de estruturação que é conhecido do setor. A BR-040 aconteceu isso, a 262 aconteceu isso, outras rodovias federais que foram naquela rodada, isso foi, se não me engano, 2015, feitas de uma maneira muito atabalhoada. Agora, na média, as concessões, quando você pega concessões do metrô em São Paulo, você pega concessões do metrô no Ceará, você pega outras concessões, na média, as concessões se mostram bem-sucedidas. O contrato tem um conjunto de cláusulas e, além disso, o Estado deve constituir ainda esse ano a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais, justamente para que você não deixe a situação chegar numa situação em que você tem que devolver a concessão. Você vai monitorando, vai vendo se os serviços estão sendo prestados, se surgir um alerta amarelo, você já toma medidas para ou enquadrar aquela empresa ou eventualmente fazer uma transição, mas uma transição muito mais tranquila e não deixar a corda estourar. Ô, Thalita, só porque o secretário tocou aqui do ponto de tarifa, e acho que ele evidentemente é importante para o cidadão e também para quem vai operar a concessão, porque afinal de contas precisa de recursos. Essa sinalização, portanto, secretário, o senhor usou esse exemplo que eu citei também da 040. A sinalização que teremos, portanto, do metrô é de uma necessidade de um aumento da tarifa em função dos investimentos e do volume de crescimento e de expansão da nossa malha de metrô da capital, ou não necessariamente terá? A tarifa vai ser mantida nos valores que estão hoje. Tá? Então não vai haver redução de tarifa, mas também não vai haver aumento de tarifa. O que a gente começa a falar na região metropolitana e conversa com as prefeituras é um processo de integração de ônibus estadual, municipal e metrô, né? Isso é um processo que no limite, mais para frente, tende a custar menos, porque a integração permite custar menos, mas isso é um processo ainda que deve demorar um ano e pouco. Mas do ponto de vista do metrô exclusivamente, não vai haver aumento de tarifa, vai ser mantida a tarifa do jeito que está, e é por isso mesmo que o governo do estado e o governo federal estão colocando 3,2 bi. Porque com esse dinheiro sendo colocado, recursos do estado e do governo federal, você faz o investimento sem aumentar a tarifa. Então, isso é importante a gente comunicar também. Agora, secretário, vamos falar de um outro assunto aqui também que sempre é discutido por nós, que é a questão do Rodoanel. Recentemente nós tivemos o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus, e ele falava sobre uma conversa com as prefeituras para que o Rodoanel pudesse de fato atender às cidades que vão ser impactadas ou mais impactadas de uma forma geral. Pergunto para o senhor em relação ao Rodoanel. Como estão as conversas agora, depois que houve aí, né, o leilão na Bolsa de São Paulo? As conversas com as prefeituras mais impactadas no caso. A gente fala que a prefeitura de Betim e a prefeitura de Contagem, ambas da região metropolitana. E eu queria que o senhor trouxesse também mais um ponto aí em relação a isso que foi dito pelo vice-governador sobre conversar com as cidades para que chegue a um modelo ideal para todas elas. Veja, Thalita, a conversa ela sempre existiu desde o início, inclusive os prefeitos todos foram consultados antes do lançamento das consultas públicas e nós estudamos os traçados que foram solicitados pelas prefeituras. O que a gente sentiu, em especial da prefeitura de Contagem, foi uma mudança de postura. A gente quer crer que foi uma mudança de postura no período eleitoral. Né? A gente não acredita que a prefeitura de Contagem possa ser contra o Rodoanel. Até hoje ela tem sido, o que a gente acha que vai ser um tiro no pé para a população de Contagem, porque você tirar o Rodoanel de próximo ao Ceasa, de próximo dos distritos industriais e jogar ele para Esmeraldas, isso vai fazer com que, primeiro, todos os caminhões tenham que passar por dentro da Várzea das Flores, pegando a LMG 800, que é um caos, que tem que melhorar. Então você vai adensar uma região que é ambientalmente sensível, né? E você vai aumentar o trajeto. Imagina um camarada que está no Ceasa, precisa acessar o Rodoanel, ele vai ter que andar 30, 40 quilômetros para chegar lá, sendo que o Rodoanel vai passar na porta do Ceasa, né? Então, esse tipo de conversa a gente já vem tendo, a gente acredita que passando essa questão do período eleitoral, que a prefeitura de Contagem ela vá sentar
conosco. Eu já chamei a prefeita algumas vezes para essa conversa, mas a gente acha que o bom senso vai prevalecer, porque a prefeita de Contagem não pode ser contra a principal obra viária da sua cidade. Quando o senhor diz que chamou a prefeita algumas vezes para essa conversa, houve a negativa por parte da prefeitura? Houve sim uma interrupção das conversas no final do ano passado. Eu inclusive a convidei para tomar um café comigo na minha casa. Ela colocou a equipe inicialmente à disposição para discutir as alterações, e aí repentinamente ela disse que era contra o projeto, e aí iniciou uma campanha pública contrária ao projeto. Secretário, dada a complexidade, eu estou falando da complexidade inclusive de interesses, de visões e de perspectivas colocadas na discussão sobre o Rodoanel, o governo estuda de alguma maneira constituir algum tipo de comissão diferente ou algo diferente do que foi feito até agora, porque se chegará a uma fase, digamos, mais crítica do projeto, em que intervenções vão ser feitas, o cidadão passa a observar quando elas vão ser feitas, e algumas delas pode ter alguma contestação judicial, alguém para a obra, alguém tem alguma contestação que vá parar na justiça e possa atrasar o processo. O governo pensa de alguma maneira, seja na criação de um comitê ou alguma estrutura específica de Estado para fazer isso? No final do ano passado nós tivemos algumas audiências no Tribunal de Contas do Estado, com a presença das prefeituras, e foi proposto a criação de um grupo de monitoramento. Esse protocolo já está na mesa das prefeituras, ele até agora não foi assinado pelas prefeituras, então a gente gostaria que ele fosse assinado pelas prefeituras, e nós sempre nos colocamos à disposição. Faremos todas as oitivas no âmbito do licenciamento ambiental, também da consulta a comunidades tradicionais, que é uma obrigação do direito internacional. A gente já está com essa conversa aberta com as comunidades tradicionais, e a gente gostaria também da participação de todas as prefeituras, justamente para a gente fazer os ajustes. Eu acho que existe uma percepção de que o que foi sugerido, o traçado do Rodoanel foi sugerido, que ele vai criar muito transtorno. Na verdade, a gente tem margem para ajuste, eu tenho dito isso, e agora é o momento em que você faz o projeto executivo. É nesse momento em que você detalha exatamente aonde vai passar, se ele vai passar a 10 metros, a 100 metros, a 500 metros de um determinado equipamento público, que tipo de passagem de nível você vai fazer, que tipo de passarelas você vai fazer, que tipo de realocação de rede de água, de esgoto você vai fazer. Então a gente precisa das prefeituras, para que elas nos ajudem a construir diminuir o impacto dessas intervenções, mas também a previsão no contrato de pagamento de condicionantes, são como indenizações que você paga à prefeitura. E a gente gostaria de fazer esses pagamentos às prefeituras. Então a gente precisa que elas sentem, até para que a prefeitura não abra mão dos seus recursos que estão disponíveis e que podem melhorar a própria gestão municipal. Sim. Deixa eu passar aqui um pouco de página para tratarmos de transporte público também, secretário. A gente teve recentemente os reajustes solicitados pelas empresas de ônibus na gestão metropolitana, de um reajuste de 35%, fechou-se em torno de 9%, havia até a possibilidade de chegar a 11%, pelos cálculos inclusive do próprio governo de Minas Gerais. A minha pergunta é mais ampla do que isso, secretário. Como se fazer para ter sustentabilidade nesse sistema de operação de ônibus metropolitanos? A gente já discutiu aumento da tarifa, a gente já discutiu muito pouco novas fontes de financiamento, imposto à medida que se diz, é evidente que há uma repulsa do cidadão, claro, e do empresário de maneira geral. Então, como é que se encontra alguma chave que conecte todos esses pontos, mas no fim melhore as fontes de financiamento para que o sistema se torne ou autossustentável para a sua operação, ou financiável de uma maneira correta? Não tem mágica, né? Quer dizer, qualidade está associada a gasto, né? A investimento. Eu acho que, primeiro ponto, a gente precisa reconhecer que o sistema não é bom. Não adianta a gente aqui passar pano, falar que o ônibus metropolitano, mesmo os ônibus municipais, são bons. Agora, existe um histórico, são contratos de mais de 15 anos, muito ruins os contratos, ou seja, é difícil você ver índices de desempenho, você ter formas de cobrar no âmbito desses contratos. Então, o que o governo do estado vem fazendo é até um tema que a gente divulga pouco, mas nós, com uma mediação do Tribunal de Contas do Estado, nós estamos reformulando esses contratos. Esses contratos têm mais 15 anos de duração. Então, o que eu coloquei para as empresas de ônibus foi o seguinte: olha, eu não estou me negando eventualmente a trazer, como você diz, uma fonte de financiamento que seria
eu vou falar a palavra subsídio, mas não é nem mais adequada. Colocar algum recurso que não seja das tarifas no sistema. Desde que eu tenha clareza de que nos próximos 15 anos eu só vou gastar aquilo que tiver previsto, ou seja, que aquilo não vira um saco sem fundo, que a gente vê isso acontecer em outros estados, e desde que eu tenha metas muito claras para a melhoria dos serviços. Então é isso que hoje nós estamos fazendo. Para quê? Para que eu possa diminuir a idade de frota de 11 para 6, 5 anos, para que eu possa começar a pensar em transição energética, né? Ônibus a gás, ônibus elétrico, né? Você falou, eu quero todos os ônibus elétricos, eu quero, só que hoje o ônibus elétrico custa 3 vezes mais do que um ônibus normal. Será que eu consigo crédito de carbono para financiar isso? Então isso tudo está sendo discutido no âmbito deste contrato, dessa negociação. As empresas de ônibus, a nosso pedido, já contrataram consultorias, nós temos consultoria e a gente espera nesse primeiro semestre fechar essa negociação. Aí vai vir uma conta. Vai vir uma conta, se eventualmente virar essa conta, e a gente vai ter que equacionar. Isso vai vir do recurso do Tesouro, tem esse recurso, a gente vai pedir no governo federal esse dinheiro, aí é o segundo passo. Mas antes disso, eu preciso saber quanto custa. Eu não vou colocar, é igual você querer costurar em pano podre. Não vou costurar um pano podre, eu tenho que saber quanto vai custar para poder colocar o dinheiro. O senhor é otimista de que até ao final dessa segunda gestão Romeu Zema, alguma mudança significativa no modelo ou algo relacionado ao contrato seja feito? Essa é uma das prioridades da nossa secretaria. Se a gente não fizer isso, a gente pode ser cobrado e eu certamente devo ser cobrado por isso. Felizmente, o que a gente se propôs a fazer nessa última gestão, como a Thalita falou aqui, Rodoanel, metrô, concessões rodoviárias, a gente fez. Então a gente tem essa meta aí e antes do final do mandato, certamente a gente quer que os serviços estejam melhores. Nós estamos conversando com o secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Fernando Marcato. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, são 6 perguntinhas aqui rápidas e objetivas, com respostas também rápidas e objetivas, um ping-pong pra gente encerrar a nossa entrevista, combinado? Combinado. Para começar então, Rodoanel Metropolitano. A principal obra viária do estado, ela vai sair de maneira harmônica e adequada para todos os mineiros. O metrô de BH e a sua expansão será uma realidade? Já é uma realidade o contrato, que vai ser assinado nos próximos meses, e ele vai também, a exemplo do Rodoanel, ser garantido e viabilizado. Transporte público metropolitano integrado, é possível? É possível, nós já temos o plano de mobilidade, já iniciamos as conversas com a Prefeitura de Belo Horizonte, vamos iniciar com as de Contagem, Betim e demais prefeituras para garantir a integração no médio prazo. Quais as diferenças do governo Zema 1 para o governo Zema 2? Acho que é um governo mais experiente, naturalmente, um governo equilibrado agora nas contas, então você tem melhores condições, já conhece a equipe para trabalhar e fazer entregas mais relevantes até o final do mandato. Relação entre governo Zema e governo Lula? Sempre a melhor relação institucional possível. O governador jamais vai diferenciar política, ele diferencia política de gestão. Então, a partir do momento em que eu tenho um governador eleito e um presidente eleito, eles têm que trabalhar juntos em prol de Minas Gerais. Secretário de Estado de Infraestrutura, Fernando Marcato, muito obrigado pela presença aqui no nosso Super N primeira edição. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês.